E aí, galera do meu curso de Ordem Social e Ordem Econômica, nós estamos trabalhando aqui com as telecomunicações, com a comunicação social, lá do Ministério das Comunicações, né, do Ministério do Turismo. Houve uma fusão de ministérios aí, né, e aí nós estamos trabalhando com... Porque quando você tem um país democrático, o país democrático, a liberdade de imprensa, ela é fundamental. Todas as rádios, todas as TVs, todos os meios de comunicação têm liberdade e têm capacidade de difundir todas as ideias do grupo social. Evangélicos, católicos, protestantes, movimento negro, movimento LGBT, todos os movimentos que estão inseridos dentro do contexto social. Então, rádio e TV regulado pelo Estado através de permissão, autorização e concessão. São os meios, né? Então eles possuem alguns princípios orientadores, não é largado. Se o Estado regula isso, regula o horário dos filmes, o horário das novelas, o Ministério da Justiça tem um setor que ele verifica se tem muitas cenas de sexo, cenas de tabagismo, cenas de estímulo, apologia ao álcool, às drogas, aí ele coloca no horário mais tarde. E aí a empresa que fez o produto cultural recorrendo, isso não é vedação, isso não é censura prévia. É simplesmente classificação indicativa. Quem faz é o Ministério da Justiça. Então, primeiro, princípio, inexistência de restrição. Não há restrição à liberdade de manifestação, de pensamento, criação, expressão e informação. Primeiro. O outro é a plena liberdade de informação jornalística. O governo Bolsonaro fica de vez em quando brigando com a mídia aí. Ele só quer falar para o cercadinho dele, só quer falar lá para a Jovem Pan, para as entidades que falam bem dele. Isso não existe, tá certo? Então é importante né? E aí o jornalista tem a liberdade de exercer a profissão, mesmo não sendo jornalista, pode ser professor de história, pode tudo. Isso aí é uma discussão que o Supremo tá enfrentando aí, e o Congresso deve estar regulamentando essa história aí de profissão de jornalista, porque realmente também ter um jornalista sem formação nenhuma, sem formação em direito, sem formação em ética na profissão, fica complicado também. E aí então você tem alguns princípios norteadores. Os princípios norteadores da comunicação social. Que princípios norteadores são esses? A gente tem que... Inexistência de restrição. Não existe restrição para a liberdade de imprensa, tá certo? Claro que ela não é absoluta, mas ela tem os limites fixados na própria Constituição, né? 2, a plena liberdade de informação, como eu falei para vocês. Tá? A plena liberdade de informação. Vedação à censura. Não pode ter censura. Não pode ter censura, tá? E a regulação estatal sobre a diversão e espetáculo. Essa regulação, porque você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você coloca uma cena de sexo lá, pode prejudicar a família tem, né? Então você tem uma regulação estatal em relação a tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias. Tudo previsto no artigo 220, inciso 3º da Constituição, junto com a Lei 9.294. Não pode também ter oligopólio, monopólio, porque senão você pode prejudicar o acesso à informação. Tem que ter uma multiplicidade de agentes, tá certo? E acesso mais igualitário à informação. Proibição de veículo impresso de comunicação, independentemente de licença e de autoridade. Então eu posso montar uma rádio, posso fazer programações sem licença de ninguém, tá certo? E a programação e as emissoras de rádio e TV sofrerão controle de qualidade por parte do Estado, devendo respeitar a cultura regional e nacional, bem como os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então você tem aí limites. Você tem a liberdade, mas também você não pode fazer apologia à maconha num programa de TV. Você não pode fazer apologia ao crime organizado. Você não pode fazer, isso não existe. Tá? E o setor de radiodifusão, né, e sonoras e sons e imagens, compete ao Executivo renovar. Então isso aí são os princípios norteadores. Tá certo? Que outros princípios para orientar a produção e a programação? Lá no artigo 221, preferência a finalidades artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional, né? Estímulo à produção independente, coisa que não está tendo no Brasil, né? Regionalização da cultura artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores éticos, né, da pessoa e da família. Muito importante isso. Tá? Então você tem aí, e para facilitar isso aí, o Estado, no artigo 222, falou o seguinte: a empresa jornalista de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa.
de brasileiros natos ou brasileiros naturalizados e pessoas jurídicas que tenham sede no país. Então você tem aí um certo controle, tá certo? Claro que você pode fazer a participação do capital estrangeiro, mas você não pode permitir que essas empresas sejam, tá certo, comandadas mais de 50% do capital por pessoas estrangeiras. Isso aí são opções constitucionais para preservar a identidade nacional, preservar o Brasil. Daqui a pouco a gente volta.